E aí galera, tranquilo? Mais um sabadão chegando e com esse sabadão vem o quê? Vem o resumão da semana. O resumão da semana dos clubes mineiros, que vem passando por dificuldade. Vamos falar de cada um deles aqui, os que estão nas duas primeiras séries, né? Que é a Série A, o Cruzeiro e o Atlético. E na Série B, o América. E o Cruzeiro segue sua derrocada, segue sofrendo bastante com a sua diretoria. E vem cumprindo todos aqueles requisitos. Sabe aquela tabela que todo mundo fala que quando um grande cai tem que cumprir todos os requisitos? Então, o Cruzeiro está cumprindo todos. Diretoria, jogadores sem receber, crise administrativa, crise entre as torcidas. E o Cruzeiro vem cumprindo isso aí tudo muito bem, parece que para seguir firmemente para a Série B, pela primeira vez em sua história. O Cruzeiro que empatou com o Fluminense, que era um jogo de 6 pontos, e com isso, o Cruzeiro fez apenas 1 ponto contra o Fluminense nos 2 turnos, perdendo o primeiro jogo lá no Maracanã por 4-1 com o show do João Pedro, que dessa vez não conseguiu fazer nada, o Fluminense não quis jogar bola, essa é a realidade. O Ganso sentou na bola e falou que não iria jogar mais no segundo tempo e o Cruzeiro não conseguiu fazer mais nada. No primeiro tempo demonstrou bastante intensidade, ficou perto do gol. Na minha opinião, teve um gol mal anulado, mas que não muda o fato. O Cruzeiro vem mostrando um futebol pobre, um amontoado em campo, e desse jeito não consegue chegar a lugar nenhum, vamos ser bem sinceros. O futebol do Cruzeiro é pobre e é futebol de segunda divisão. E não adianta ter o papo de que tem times piores. Mas tem times piores em questão de elenco? Pode ter. Eu até concordo que tenha. Mas, em questão de futebol, o Cruzeiro é um dos piores. Parece um amontoado em campo, sem entrosamento, sem nada. O Cruzeiro que anunciou que a renúncia de Itair Machado, uma coisa que a torcida vem pedindo há bastante tempo, desde aquela reportagem feita pelo Fantástico com a Gabi e com o Rodrigo Capello. Aquela que mostra que o Cruzeiro tinha diversas improbidades administrativas e diversos problemas. O Cruzeiro vem mostrando amadorismo na sua gestão desde o começo do ano, quando vendeu a Arrascaeta e arrumou todo aquele tumulto. E desde lá o Cruzeiro não conseguiu se firmar administrativamente. Teve um bom começo de temporada, ficou vários jogos invictos, mas mesmo assim não adiantou de muita coisa. O Cruzeiro que, como eu disse, anunciou a saída de Itair Machado e que hoje teve uma entrevista coletiva anunciando que Perrella vai substituí-lo, que afirma que não tem intenção de ficar a longo prazo, que só ficará até o final do ano. Mas ele já deu algumas dicas sobre base, o que eu acho que ele não devia ter entrado no assunto, pois ele vai ficar só até o final do ano, e base é uma questão de longo prazo. Ele citou pontos fortes na sua entrevista, falando que não vai dar mole para jogadores que ficarem na noite, porque ele falou que sai muito à noite, abre aspas, eu também saio muito à noite, e não vou aceitar que os jogadores fiquem na noitada, fecha aspas. Essa foi a fala de Zezé Perrella. É aquele mesmo que teve o suposto avião de cocaína, ele mesmo. Pois é, e também não é nenhum santo. Por isso a torcida fica dividida com relação ao nome dele na direção de futebol do Cruzeiro. Cruzeiro que enfrenta nesse domingo, às 7 horas, a Chapecoense, precisando muito da vitória na Arena Condal, que vai ser difícil, a Chapecoense também precisa da vitória. É mais um jogo de 6 pontos e o Cruzeiro tenta e não está conseguindo. E o Cruzeiro, o Abel Braga falou que conta com jogadores mais experientes para tentar passar essa fase, sendo que foi eles que deixaram o Cruzeiro nessa atual situação. Complicado, o Cruzeiro é um time gigante e que não merece o que os dirigentes estão fazendo com o clube, os próprios jogadores. E é basicamente isso, o Cruzeiro precisa vencer ou vencer contra a Chapecoense. Empate é totalmente inaceitável. E agora eu vou falar do Atlético. Atlético também que vem sofrendo bastante, chegou a ficar 7 jogos sem ganhar, na verdade perdendo no Brasileirão, teve a eliminação para o Colón e tudo caindo bastante nas costas de Rodrigo Santana e de certos jogadores, como Casares, como Patrick, como às vezes até o Hever mesmo, que foi um dos que errou o pênalti contra o Colón. O Atlético que perdeu para o Flamengo na quinta-feira por 3-1. Atlético que no primeiro tempo pobre, fraco de futebol, que não agrediu, sendo que a principal chance de escape do time era o Patrick, o lateral direito, né? Naquela formação de 5-4-1. Somente, a gente pode ver lados positivos somente do Wilson, que fez um bom jogo, o goleiro reserva do Cleiton, já que o Vitor está machucado. E já até explicaram a situação dele, que o problema dele é de inflamação, que é um pouco mais complicado.
e que talvez não volte esse ano. Portanto, o Cleiton continua como dono da posição. Mas não estava presente, pois estava com a seleção olímpica. Cleiton, que vem fazendo uma ótima temporada, faz bastante falta, mas o Wilson conseguiu suprir. O problema dessa formação foi que o Maidana acabou jogando, o Maidana falhou de novo, o Patrick falhou de novo. Essas falhas individuais vão minando o jogo do Atlético, que se propôs a fazer um jogo defensivo. E por fazer esse jogo defensivo, acabou complicando quando tomou o gol. Então, aí meio que acaba com a estratégia do Atlético, que no segundo tempo fez um bom jogo. Fez um jogo similar àquele primeiro tempo do Palmeiras. Só que o Atlético, ele parece que ele precisa tomar o gol ou sair na frente. Se o Atlético toma um gol, ele sai para o jogo. Se o Atlético faz um gol, ele senta na bola e tenta ganhar o jogo. Ele não se propõe mais a jogar. É esse que é o grande problema, essa é a grande crítica a Rodrigo Santana, que tentou aquele 5-4-1 com Maidana, Rabelo e Léo Silva na zaga, Patrick e Fábio Santos nas laterais. O Patrick falhou de novo no gol do Vitinho, tomou um drible seco que um profissional não pode tomar e uma bela finalização do Vitinho, não vamos tirar o mérito dele. O Atlético, que num estudo encomendado pelo Globo Esporte, a previsão é de meio de tabela, longe do Z4, mas também longe do G6. E isso para o Atlético é muito ruim. O Goiás já ultrapassou o Atlético que vinha bem, chegou a ficar perto dos líderes e nada explica. Hoje tivemos eleições do Atlético para o Conselho e Castelar Guimarães, na chapa única, acabou ganhando. Calil não compareceu, o atual prefeito de Belo Horizonte, e não compareceu. Não se explicou, não sabe o motivo, mas provavelmente é porque ele é o prefeito, né? Então a chance dele aparecer é bem pequena. Então, Castelar Guimarães foi eleito, por 3 anos vai ser o presidente do Conselho do Atlético. Atlético que veio de um péssimo jogo, como eu já disse, contra o Flamengo, perdendo por 3-1. O que fez Rodrigo Santana não garantir mais o 5-4-1, aquela formação com 3 zagueiros, 2 laterais, 4 meio-campos e um atacante. Que tinha o Ricardo Oliveira, que encostou 5 vezes na bola no primeiro tempo, que são números baixíssimos. Se você quer se propor o contra-ataque, um jogador de 39 anos talvez não seja o adequado. O Ricardo Oliveira acabou fazendo uma péssima partida, mas não muito por culpa dele, mas sim pelo estilo de jogo que o Rodrigo Santana foi para fazer no Maracanã. E mesmo o Flamengo contando com desfalques importantíssimos, como Arrascaeta, como Gabriel Barbosa, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, esses 2 últimos que estão junto com a seleção nos amistosos que não entraram, mas foram convocados contra Senegal, e também teremos amistoso contra a Nigéria, que o Tite está fazendo diversos testes. Vamos falar da América. América que vem subindo surpreendentemente, não para de subir. O Felipe Conceição vem fazendo um trabalho maravilhoso, esplendoroso com o time do América. O time da América que alguns jogadores já até citam que está voltando à felicidade de torcer para a América. O que é uma coisa legal de se ouvir, porque é um time de 60 mil torcedores, mas com diversos simpatizantes entre cruzeirenses e atleticanos. O América vem se tornando muito grande, ganhou a Série B, já foi decacampeão, e isso é tudo para um time com pouca torcida. É incrível o que tem feito o Felipe Conceição. 3.000 pessoas foram ver o líder jogando contra o América, e o América deu show. O América anulou o Bragantino de todas as formas. O destaque do Bragantino, Claudinho, mal pegou na bola. O América, famoso, né, deitou e rolou em cima do Bragantino. Não deixou o Bragantino jogar em nenhum momento. O América agora subiu para a 4ª colocação, ou seja, já está tentando garantir o seu acesso, e de acordo com o GE tem 41,9% de acesso à Série A, um número altíssimo, levando em consideração que faltam 13, 12 rodadas por aí. Ou seja, o América vem seguindo forte, e contamos com ele na Série A, e contamos que o Cruzeiro e o Atlético também permaneçam na Série A, para que Minas volte a ser forte de novo, e que esqueça esse ano de fiasco, esse ano de incompetência que tivemos nos gramados de Minas. Que somente o América, que no começo do ano foi muito mal, com o Barbieri, Zé Ricardo, foram muito mal. Mas com o Felipe Conceição acharam a chave do sucesso. O Cruzeiro vem tentando se recuperar, é o 18º colocado, vem sofrendo bastante. Já se vê a 4 pontos do primeiro time fora da zona, né? Que é o CSA com 25 pontos. Ou seja, vem só dificultando ainda mais a situação. O Atlético está mais tranquilo, tem 31 pontos, contando com o empate, né, contra o Palmeiras, e perdeu para o Flamengo. Ainda tem chance de rebaixamento, embora esteja bem longe. Ainda tem chance, né? Porque ainda não somou os 45 mágicos, né? Os 45 pontos mágicos. E é isso.
ficamos aqui com mais um resumão da semana dos clubes mineiros de futebol, com o Cruzeiro Atlético mais uma vez decepcionando e o América orgulhando Minas Gerais, novamente, ganhando do líder e seguindo forte para a sequência da competição.